Não faz sentido uma pessoa que se propõe a trabalhar com inovação e tecnologia não se renovar todos os dias. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo a esse episódio especial do AgroResenha junto com a Dale Carnegie Training, cara. Se você não conhece a Dale Carnegie Training ainda, tem mais de um século que eles vêm melhorando o desempenho individual de pessoas e de empresas ao longo desse tempo, né? Se você deve ter ouvido já falar de um livro aí chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Pois é, foi o velho Dale que escreveu esse negócio e o negócio perdura até hoje, quer dizer que funciona, né, Taiguara? Já tá tanto tempo no mercado que tá aí. E nesse episódio especial aqui, estamos diretamente de Dourados, vim até aqui para gravar com vocês. Estamos com Cléria Regina Mosman, que é sócia proprietária da Mosman Assessoria e Consultoria Aeroagrícola. Cléria, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao AgroResenha aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né, estar com o Taiguara aqui, falar um pouco sobre a minha atividade, que é a aviação agrícola, e também falar sobre relacionamento humano, que é um dos fortes que faz as empresas alavancarem, né? Sem dúvida. E aí, Taiguara? Muito obrigado por me receber aqui, viu, cara? Muito um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, Paulo, receber você aqui. O AgroResenha, que é um dos maiores podcasts do agro do Brasil. Cara, é muito bom te receber aqui e bater esse papo bem legal com a Cléria. Vamos ter um bate-papo com a Cléria hoje para contar um pouquinho dessa história, né, que você tem construído ao longo desse tempo. E já vou começar pedindo para você começar essa resenha aqui contando um pouquinho da sua história pra gente. Então vamos lá. Eu falo que é sempre um prazer muito grande falar da minha história profissional, porque eu faço uma coisa que eu amo muito. E além disso, a aviação agrícola é um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade alimentar do mundo. Né? Então isso eu me sinto muito feliz em poder contribuir de alguma forma com o setor. A nossa história dentro da aviação agrícola nasceu lá na minha formação. Quando eu terminei o meu curso de contabilidade, eu tinha a possibilidade de trabalhar no escritório de contabilidade ou trabalhar na aviação agrícola. Eu entendi alguma coisa de aviação agrícola? Não. Eu olhava e sabia que aquele trem voava, não sabia o que acontecia, o que tinha por trás daquilo. Mas me pareceu tão vantajoso naquele momento que eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que dá nisso daí. E foi assim, um nicho de mercado na época, porque naquele momento, quando eu peguei o trabalho, eu tinha que fechar uma empresa de aviação e abrir outra empresa de aviação. Né? Isso há 15 anos atrás. Internet de escada, né? Nossa. Os mais jovens não sabem do que eu tô falando, né? Então você imagina fazer todo o processo com internet de escada, buscar legislação, e todo mundo ri de mim quando eu conto essa história, porque fala assim que a Cléria aprendeu sobre legislação aeronáutica via correspondente correio. E foi mesmo. Porque eu mandava um e-mail pra ANAC pedindo a legislação, não tinha internet o suficiente pra baixar os arquivos. Nossa, verdade. E eles imprimiam e mandavam pelo correio. Aí eu lia aquilo e mandava as perguntas de volta para entender como que funcionava. Então, assim, foi bem desafiador lá no começo e continua sendo. Mas aí depois foi ampliando o negócio, veio o meu casamento, né? O meu marido é engenheiro agrônomo e o Agadir acabou vindo trabalhar comigo lá por volta de 2014, mais ou menos 2013. E daí aconteceu uma coisa que foi muito legal, assim, sabe? Porque o Agadir, quem conhece ele não fala, né? Ele não falava, né? Ele não falava, ele é muito tímido, né? Ele é muito tímido. Tímido. O Taiguara conhece ele. Daí, até é engraçado que hoje em dia ele fala assim, eu não falava, mas hoje em dia me pagam pra falar. Então eu falo. Inclusive, hoje ele tá lá na Bahia, né? Tá fazendo um treinamento lá, pessoal do SINDAC, é isso? Ele tá fazendo um curso pro Ministério da Agricultura, que é uma extensão do Ministério da Agricultura, que é coordenadores e executores para aviação agrícola. Se estendeu lá na Bahia Farm Show. Então tá com 20 e poucos alunos lá, tá terminando hoje, inclusive. Olha só, pra quem não falava, agora falando pro mundo de gente. Dando aula e falando. Mas dando e a receita milagrosa disso? Do que aconteceu lá em 2013? A gente morava em Maracaju, Mato Grosso do Sul aqui. E o Agadir foi convidado exatamente para isso, para fazer um treinamento do Carne Course, né? Lá em Maracaju. E ele, não, eu vou ter que falar lá na frente e tal. E ele já trabalhava com multinacionais, então ele tinha que falar, né? Mas não falava. Só que foi uma virada de chave, graças a Deus, porque senão ele não teria falado sim no dia do casamento. Porque a gente já morava junto e não tinha oficializado. E ele já preocupado o que ele tinha que falar no dia do casamento. Vocês imaginem isso?
Então, assim, isso foi muito, muito importante nos resultados que a gente tem hoje. Porque para esse ano a gente já formou mais de 3 mil alunos em curso de executores e coordenadores de aviação agrícola. E é o Agadir que coordena isso. A maioria das aulas é ele que dá, entendeu? Então, já pensou um professor que não fala? Tá doido. A gente que já fez, eu já fiz também vários treinamentos da Dale, né? Você é colocado numa situação em que você tem que se desafiar, né? E na vida é assim, né? Nos negócios, então, ali é uma pequena amostra de como as coisas acontecem no dia a dia também, né? Exato. Ali é um laboratório real, né? Então você treina ali para você não errar na vida. Então, por isso que funciona, por isso que gera resultado. E é interessante, as pessoas olham assim e falam, mas a Cléria já treinou mais de 3 mil alunos. Mas isso não começou grande, né, Cléria? Não, tudo começa pequeno, tudo né? Começa pequeno, cara. E tem vários desafios. Tu lembra um desafio, eu falei no começo aqui, mas essa história é muito legal. A Cléria, ela viajava o Brasil inteiro, né? E viajava num Ford Ka. 1.0, gente. 1.0, Como isso é que aí. é isso? Muito engraçado, porque... e não é uma coisa muito longe, não, do que a gente tá vivendo hoje, porque isso foi ali em 2017, 2018. Ontem. Foi ontem. Então, em 2018, o que eu e o Agadir tínhamos era um Ford Ka 1.0. Tinha ar-condicionado, pessoal. Pelo menos tinha ar-condicionado. E eu lembro que um dos primeiros roteiros de viagem grande que a gente pegou foi fazer um circuito, o SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, tinha aberto um circuito de SINDAG na estrada. E a gente tinha que fazer 20 palestras em 15 dias. Nossa. Dentro do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, velho. E no meio de tudo isso, né, eu fui enchendo o carro de pinhão, tudo que tinha na beira da estrada. Passava, comprava. Pelego, tapete de couro, faca, assim... O Fordinho, ele ia assim, gente, arrastando a bundinha pra poder fazer esse roteiro. Era o que tinha naquele momento. Então, eu tinha que fazer, né, o melhor nas condições que você tinha. Eu não ia deixar de fazer o roteiro, porque tava praticamente, né, com um carro que não tinha muitas condições. Mas foi feito com bastante desafio, mas é uma história que a gente sempre conta e dá risada disso. Porque esse mesmo carro a gente fez em Minas Gerais. Você imagina, Minas Gerais? Aquelas pirambeiras com 1.0. Aham. Sofre pouco. Você sabe que em Minas Gerais a vaca não pode nem mugir, né? Se ela mugir, ela cai. Meu Deus. Só morro que tem naquele lugar. É bem isso. Diz que tem umas curvas lá em Minas que a hora que você tá virando, você vê a bunda do carro, de tão fechada que é. Mais ou menos isso. Mas, Cléria, tem umas coisas assim que você comentou que eu achei muito interessante, né? Você começou a estudar essa área de aviação agrícola numa época que tinha informação, mas não era de fácil acesso. Quer dizer, você receber por correio, ler, analisar, mandar as perguntas, retornar. Quer dizer, o tempo era muito maior o tempo entre você acessar um conteúdo, né, uma informação, processar, enfim, e desenvolver, né? Hoje, o negócio, né, é assim. Você manda um WhatsApp aqui, o seu marido tá lá na Bahia, vai te responder em 5 minutos, né? Como que você lida com essa, vamos dizer assim, com essa velocidade que hoje acaba que o agro entrou nessa velocidade tão frenética assim que a gente tem? É uma excelente pergunta. Pra gente não surtar, essa que é a verdade. Porque se eu falo pra você que eu venho de uma geração que usava internet de escada e hoje a gente tá falando de inteligência artificial, então eu tô vivendo duas extremidades muito diferentes daquilo que veio na minha criação para aquilo que a gente tem disponível hoje. Então o que eu tenho buscado fazer no decorrer desses anos? Conversar com empresários, com pessoas que já têm mais experiência que eu, ou até pessoas que têm menos experiência do que eu, porque a gente aprende também ali com os erros dos outros, né? A verdade é melhor aprender com os erros dos outros. Então eu tenho investido muito em treinamentos de liderança, treinamento de gestão. Terminei de fazer agora um mestrado em agronegócios e que foi um insight muito bacana que eu tive, inclusive, em um dos inúmeros treinamentos que eu fiz aí com a Dale Carnegie. E engraçado que quando eu que eu tomei a decisão de fazer o mestrado em agronegócio, não era pensando na parte profissional. Eu disse assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa que é só pra mim, entendeu? Fora do escritório, fora de ser mãe, esposa. Então, alguma coisa que exclusivamente pra mim. E o mestrado era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer. E essa tomada de decisão foi realmente em um de uns cursos que meu treino chegou e falou assim, tá, mas o que te impede de fazer isso? Eu falei, né, inscrição, eu acho. Ser aprovado no processo seletivo.
E foi muito bacana que todos os meus colegas ali do treinamento torciam ali no decorrer. E a minha aprovação ocorreu dentro do processo do curso. Mas olha só, o que é bacana nisso? Que eu fui fazer uma coisa que eu achava que era só pra mim, mas deu muito resultado no meu profissional. Porque eu não trabalhava muito com a parte acadêmica, apesar de ter uma escola. Eu sempre fui muito voltada pro empresarial. E esse abrir a janela, abrir um pouco mais o leque, tava muito focada só nos resultados empresariais. E no fim, a hora que eu fui ali pro acadêmico, ele me deu o resultado lá. Então, o que eu tenho feito no decorrer desses anos, visto essa diferença da minha formação lá para o que a gente está vivendo hoje, é realmente buscar compartilhar a experiência dos outros. Olha só. Isso é um insight muito poderoso, né, Taiguara? Porque, assim, a gente... Eu brinco assim, eu sempre gostei de aprender as coisas sozinho. Mas, quando você vai aprender com alguém que sabe do negócio, parece que a velocidade é muito maior, né, cara? Com certeza, com certeza. Tem várias maneiras de você aprender. Uma é na tentativa e erro. Então, quando você vai na tentativa e erro, você aprende, claro, mas ele te custa muito tempo e muitas vezes muito dinheiro. E quando você paga um treinamento, por exemplo, você pega alguém que já sabe como fazer aquilo e ele treina você. Esse é um dos diferenciais da Dale Carnegie, né? Porque lá não é teoria, ela é prática. Então, lá não vai falar, você tem que fazer isso. Ter que fazer, você já sabe que tem que fazer. Agora, o como você tem que fazer isso que é a diferença. Então, a gente treina as pessoas para que elas realmente tenham habilidade na hora que for desenvolver as coisas. E essa habilidade foi fundamental, né, Cléria? Porque eu lembro que quando você começou lá os treinamentos, você tinha a parte da aviação, que era muito forte, e depois você foi desenvolvendo outras empresas. Hoje já são várias. É isso, até engraçado que as pessoas falam assim, a Cléria, cada vez que ela vai fazer um treinamento, ela volta com a sociedade pronta, entendeu? Até isso me perguntaram assim, ô Cléria... É o poder do network, né, Cléria? Quando você vai fazer um próximo treinamento, a gente sai com a sociedade de lá. Por quê? Hoje nós temos 7 empresas no grupo. E 3 dessas empresas nasceram dentro do treinamento. E por que nasceu dentro do treinamento, gente? Porque assim, quando você tá lá, você começa a conhecer as pessoas de uma outra forma que você não teria oportunidade de conhecer fora de um treinamento desse. Que a pessoa tá lá, ela tá se abrindo, ela tá falando de valores, sabe? De princípios. E o que é mais importante? Você ter ali um sócio que ele tem capital de investimento, que ele tem conhecimento técnico e você não consegue conhecer o caráter, a índole da pessoa. Pra mim, assim, é uma sociedade que tá fadada a dar errado. Uhum. Por exemplo, dentro do curso, as nossas sócias na parte de engenharia ambiental são pessoas fantásticas. Letícia, Natália e Ana. Elas são fantásticas, assim. Elas tinham conhecimento técnico nos serviços que eu preciso, na parte de pátio de descontaminação, infraestrutura aeroportuária. Não, mas lá elas se comprometeram comigo. Tanto que antes de terminar o nosso primeiro treinamento, ela já estava inscrita numa pós-graduação em infraestrutura aeroportuária. Entendeu? Então, assim, eu já vinha naquele relacionamento com elas há uns 2 anos. E esse ano passado a gente constituiu a sociedade. Então, elas começaram a fazer parte do grupo MOSMA, na parte de infraestrutura aeroportuária, licenciamento ambiental. Mas por quê? Porque lá a gente conseguiu ver, se conhecer e entender os propósitos um do outro. Então fazia sentido estar junto. Sim. Uma sociedade é um casamento, né? Então você não casa com a pessoa só pela beleza. Você casa por quem ela realmente é. Então, você conhecendo as pessoas, vendo os valores delas, aí você... dá pra gente conviver junto, dá pra gente realmente ter um casamento. E tanto que tá aí dando muito resultado. Hoje vocês estão, além de aqui de Dourados, estão em Sorriso, né? Sim, inclusive a Letícia, que é uma das nossas engenheiras, ela se mudou para Sorriso, para assumir a filial de lá. É isso aí, olha só. E eu acho que era naquele livro Feitas para Vencer, esqueci o nome do autor agora, ele fala exatamente isso, né? Escolha a pessoa que você sabe que vai remar junto com você. Porque independentemente de onde você colocar essa pessoa para trabalhar, ela vai dar resultado. Porque é igual isso, né? Não sei nada de infraestrutura aeroportuária, mas se ela tá comprometida contigo... Ela vai aprender. Ela vai aprender. E, Cléria, você tem contigo, né? Esse negócio de estar sempre se lapidando, com treinamentos, com mestrado, enfim. Tá sempre buscando melhorar cada vez mais, né? Tanto conhecimento técnico como conhecimento pessoal também. Mas da época que você tava lá com o seu Ford Ka, né? Pra hoje, né? Que a empresa cresceu, né? São várias empresas, né? Vários sócios. Qual que foi o ponto de inflexão que você falou assim,
cara, eu preciso mudar isso aqui? Quando eu me propus a trabalhar com aviação agrícola, eu me propus trabalhar com inovação, com tecnologia. Não faz sentido uma pessoa que se propõe a trabalhar com inovação e tecnologia não se renovar todos os dias. Então, eu acho que isso foi a virada de chave. Eu não posso fazer o mesmo do mesmo. Eu posso fazer o mesmo, mas melhor, de outras formas. Quando eu vou participar desses treinamentos, eu acabo vendo outros profissionais, outros empresários compartilhar as experiências deles. Então, eu já fiz treinamento com um senhor lá, por exemplo, que acho que ele já tinha uns 70 anos, era uma pessoa extremamente sábia. E ele tava lá compartilhando problemas, assim, e coisas que pareciam tão irrisórias pra mim que... Nossa, mas eu tinha solução pra aquilo dali, entendeu? E pra ele não tinha. Eu falei, então, eu também posso estar... Eu tô tendo o mesmo problema. Vai ter coisas que eu acho que eu não tenho a solução. Eu vou trocar informação com outro empresário, ele vai dizer pra mim, nossa, Cléria, isso aqui é 2 mais 2, pelo amor de Deus. Entendeu? É que a gente fica... Quando a gente não se propõe a abrir os horizontes, escutar os outros e compartilhar, você se fecha demais e acaba virando um casulinho ali, um mundinho que só você criou, entendeu? E que na sua cabeça é o seu mundinho perfeito. A minha contabilidade tá excelente, os meus resultados estão excelentes. Mas quando você compara com o outro, você fala, gente, o cara tem 2 funcionários e ele tá conseguindo fazer muito mais render do que eu. Eu tenho que aprender alguma coisa com ele, não é possível, né? Então eu acho que não foi só uma virada de chave, é uma viradinha de chave que ela vai acontecendo todos os dias, conforme você vai vendo os desafios ali. Uma outra coisa também, que a gente percebe muito, assim, né, Clara? No nosso setor, no agro, de uma maneira geral, né? Você tem muito a questão da confiança, muito a questão das relações humanas, né? E nesse ambiente, né, que você está inserida hoje, imagino que trabalhar com aviação agrícola, você deve conhecer todo mundo do setor, né? Porque não é todo mundo que tem, né? Então, você não pode entrar num setor como esse de qualquer jeito. Eu imagino que a confiança deve ser algo muito importante no que você desenvolve hoje, né? Eu acho que não só na aviação agrícola ou no agro, o profissional, o empresário, o funcionário, seja lá quem for, ele tem que ter credibilidade. E como que você adquire credibilidade? Cumprindo aquilo que você fala. Não adianta, eu vou prometer lá para o cliente, olha, em 3 meses eu vou abrir sua empresa de aviação, vou regularizar tudo isso, se eu sei que isso não vai acontecer. Então, eu quero muito fechar o pedido do cliente, me fala, eu só vou fechar se for fazer em 3 meses. Eu falo, infelizmente, não vou poder fazer, né? Então, assim, a credibilidade que fortalece você dentro de qualquer setor. A gente mesmo, quando você vai comprar alguma coisa que a pessoa não cumpriu o que prometeu pra você, você vai comprar de novo daquele? Não vai. E não indica esse que é. Então, a gente tem, graças a Deus, conseguido fazer um bom trabalho dentro do setor da aviação aí há mais de 15 anos. E a nossa carteira de cliente é a indicação. Um indicou pro outro, olha, eu fiz lá com o pessoal da Mosma, deu tudo certo, eu fiz o treinamento com a Mosma, eles me dão um retorno depois. Por exemplo, tem gente que já nem tá mais na aviação, mas é aquele entusiasta, a gente atende esse cara até hoje, entendeu? Que legal. É interessante esse ponto, porque essa integridade, né, de você cumprir aquilo que você falou, você não é obrigado a falar, mas se você falou, você cumpre, né? Então, quando você tem essa integridade, isso gera realmente confiança. As pessoas passam a confiar em ti. E a base dos relacionamentos, ela é a confiança e o respeito. Porque se não houver confiança, não houver respeito, não tem relacionamento. Sim, exatamente. Posso até me relacionar com a pessoa, mas se eu não confio, não há respeito, isso não é um relacionamento. Bem, então você tem feito isso aí muito bem, né? As pessoas confiam e respeitam você pelo que você é. Isso tá claro. As empresas que você tá gerindo, elas vêm crescendo, elas vêm aumentando. Tem outras pessoas querendo fazer sociedade contigo, né? E tem um ponto também que é muito legal, Paulo, que a Cléria fala assim, se eu for abrir sociedade, a pessoa tem que ter feito DEIO, né? Uma condição, né? É uma condição. Pra plaquinha tá lá de sociedade, lá na parede do escritório deles, fala assim, não, o pessoal tem que ter feito DEIO. É verdade. Por que isso, gente? Porque foi uma coisa que deu muito certo pra mim e pro Agadir, sabe? Esse nivelamento de propósitos. Então, se a pessoa ela não tá buscando melhorar
como pessoa, relacionamento humano, toda essa parte, ela já coloca um empecilho. Para que eu vou fazer um curso de gestão, de liderança? Eu não preciso disso. Então, a pessoa, quando ela começa a colocar em objetivo numa coisa que é para agregar na vida dela, não faz sentido estar conosco. Porque daqui a pouco eu vou dizer, olha, você precisa aprender isso aqui. Precisa aprender porque precisa ser feito esse trabalho. Tá na sua alçada. Então, não vou aprender isso. Entendeu? Então, já dá sinais, né? Eu falo assim, é um termômetro pra gente sentir até onde a pessoa tá disposta a fazer mais. Cara, você acha que não é cansativo você sair do trabalho lá 4, 5 horas da tarde e ir lá aguentar o taiguara na sua cabeça até 10 e pouco da noite, sabe? Não é legal. Não é simples, né? Não é legal. Assim, né? É um preço que você tem que... E você paga pra ele ainda, cara, pra ele ficar te tomando tempo à noite. Então, são propósitos, né? Então, inclusive, os nossos funcionários, as pessoas que têm cargo de liderança dentro do grupo, coordenadores, supervisores, eles vão fazer o treinamento. Vocês não são obrigados, eles assinam, você não é obrigado. Mas é um termômetro, né, parceiro? Inclusive, agora a gente tá com 2, né? Tem dois supervisores que estão ali crescendo, então estamos com 2 nesse momento fazendo lá o treinamento. Legal. E olha só, a gente falou, né, da confiança, de tudo que você precisa desenvolver junto aos clientes, né? Eu lembro até que no primeiro episódio aqui do podcast, o Luciano Rezende, né? Ele comentou, aliás, o Jefferson comentou no episódio que a grande maioria das pessoas falam que o principal questão para você fazer negócio com uma pessoa é confiança, né? Só que nem todo mundo consegue fazer negócio com quem ele confia. Quer dizer, se você tem a confiança do seu cliente, você tem meio caminho andado. Só que você trouxe uma outra coisa aí que é muito legal também, né? Dos seus liderados. Quer dizer, você também precisa conquistar a confiança de quem está junto com você, porque nem sempre você vai estar ali do lado deles para fazer o que é preciso, né? Às vezes eles vão precisar tomar decisão também, né? Você sabe, Paulo, que isso foi uma das minhas maiores dores, sabe? Olha aí. Uhum. E eu passei uma fase, assim, porque a gente saiu de uma empresa que era eu, meu marido, minha irmã e um estagiário. Você cobrava escanteio, cabeceava, tá. Agora se analisa pra mim, dentro de 1 ano e meio a gente foi pra 20 funcionários, mais uns 15 professores externos. Eu lembro que quando eu cheguei em um treinamento, eu não sei se foi no HIP, eu falei pro meu trainer lá, que é o Cássio, eu falei, Cássio, eu tenho vontade de pegar a pessoa, colocar na hélice do avião, de um 802, do Air Tractor 802, e ligar o motor. Cara, eu vinha numa fase de sofrimento, sabe de sofrimento? Sofrimento mesmo. E eu não achava um jeito, não é possível. O povo não rende, você faz isso, faz aquilo, não vai. E daí eu lembro que o Cássio virou pra mim assim e falou assim, tá, mas você está deixando eles fazerem, Cléry? Aí que foi a sacada, sabe? Eu não deixava a pessoa fazer. Precisa fazer esse ofício aqui pra mandar pro Ministério da Agricultura, que não sei o quê. O tempo da pessoa se organizar, eu já tinha feito, então, extremamente sobrecarregada, não delegava, sabe? Delegar pra mim, meu pai amado, foi o pior que um parto, pra ser bem sincera, sabe? E não escutar. Imagina... Em outro tempo, a gente conversando aqui, eu que ia falar com vocês não iam nem responder, porque eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo e tá tudo certo. E a sua opinião é sua opinião, não quero nem saber, entendeu? Então, isso foi uma coisa que até o Agadir fala, né, o meu marido. Aí ele fala assim, quando eu começo a não prestar muita atenção, ele fala assim, tá precisando ir de AG, né? Por conta disso, sabe? Claro. Então, eu acho que essa sacada de, olha, eu já faço isso há muito tempo, a pessoa começou a fazer agora, não vai fazer no mesmo tempo que eu. Sim. Né? Se eu faço isso em 15... Já faço isso há 15 anos. Ok, é minha obrigação fazer isso em 15, né? A pessoa viu a aviação ontem, vai fazer em 2 horas, tá? Tudo bem, eu vou ter que esperar esse tempo, não tenho o que fazer. Mas eu não tinha esse time, não, sabe? Esse discernimento, esse discernimento, não. É interessante que isso também... Claro, tem muitas histórias com a gente, né? Então, se fica contando aqui, dá pra gente fazer um livro, né? Fazer horas. Mas dentro do treinamento de liderança, cara, foram várias sacadas muito legais. Uma delas, sobre essa parte da delegação. Por quê? Porque ali na delegação a gente olha, tá, delegar não é só você falar para a pessoa, tem que fazer tal coisa. Delegar, ela precisa fazer um planejamento da delegação. Quais são os resultados que são esperados, o que pode, o que não pode, onde é que nós estamos, se a pessoa tem habilidade ou não, fazer os acordos de quando a gente acompanha. Então, isso foi fundamental. Porque imagina, a Cléria lidava, como ela disse, era ela, o marido e a irmã e uma secretária, quando começou. Depois passou para 20 de cara, assim, né, Cléria? Foi
expandiu o negócio e foi um monte de gente. E para fazer esse acompanhamento, como é que fazia? Então, naquele momento, o treinamento de liderança, eu lembro que ele foi fundamental. Tanto que dali nasceu outra empresa, outro braço, né? Que foi a parte do online. A gente estava muito focado realmente nisso. Sabe a galinha com os pintinhos, tudo assim? Por exemplo, tinha que dar 46 horas de aula cada curso de coordenador e executor. O Agadir dava sozinho 46 horas de aula. Você sabe o que é pegar a semana inteira e emendar com aula prática? Chegou da turma de 100 pessoas, 2 turmas seguidas, o Agadir ficar fora de casa, 15 dias seguido, com 100 e poucos alunos. E aí... Por quê? Não vou colocar no online, eu vou ter que contratar mais professor, eu já não vou conseguir acompanhar isso. Sabe aquela coisa? Eu que faço bem feito, eu que sou bom nesse negócio. Tanto da minha parte quanto da parte da Agadir. Verdade. Só que, vamos migrar então pro online. Mas assim, foi forçado, sabe? O Taiguara quase que ele mesmo foi lá protocolar o curso. Vai fazer no online esse negócio, pelo amor de Deus. Mudamos, colocamos parte do curso online. Gente, foi assim, A gente ainda faz o presencial? Faz o presencial, a parte que é obrigatória presencial. A prática, principalmente. A parte que é obrigatória presencial, ela acontece. Mas abriu uma legislação nova, que era para o uso de drones, e a gente foi a primeira escola homologada no país. Você pensa, drone bombando o país todo mundo precisando fazer, e aí a gente tava ali naquela, vou fazer... né? Aí só no ao vivo, só no presencial. Migramos pro gravado. Gente, facilidade para Deus e pro mundo, porque o aluno entra lá, ele faz o treinamento dele, sabe? Então, por que a gente passou de 3 mil alunos? Porque a gente facilitou a vida de todo mundo. Claro. Isso é interessante. Vocês fazer uma turma de 100 alunos, é aluno pra caramba. Mas pra chegar a 3 mil alunos... Já pensou? Já pensou? Você ia ficar sem seu marido o ano inteiro, né? São 30 turmas. 30 turmas, cara. Caramba, tá doido. Coisa demais. Mas isso é realmente, sabe, aquilo que a gente acabou de falar. Delegar, criar processos para que você possa acompanhar. Porque às vezes o empresário também, ele vai lá, ele faz um treinamento desses que não tem muita estruturação, sabe? Porque eu já fiz um desses assim, sabe? Eu saí de lá achando que eu tava já rica, que eu já podia largar a empresa e o pau tora, esses funcionários ganham pra isso, eu vou, entendeu? Se você não for bem analisado ali com uma estrutura, eu posso delegar, mas o que eu vou precisar fazer pra delegar? O que eu vou precisar deixar estruturado pra que o meu coordenador lá, ele faça como se eu estivesse lá, ele toma as decisões como se eu fosse tomar. E isso foi crucial, né, Taiguara? A gente estruturar, olha, precisa ser feito assim, o negócio tem que estar desenhado, fazer um programa de treinamento interno da empresa. Então, várias coisas no decorrer dos treinamentos de liderança, elas foram estruturadas, tá? Vocês não me escutem falando isso e saia. Mas a Cléria falou lá no podcast que dá pra delegar, que dá pra formar 3 mil alunos. Dá, mas com estrutura, né? Com organização interna. Porque isso que vocês fizeram, né? Essa migração, ela não é uma coisa fácil, né? Assim, claro que a pandemia, ela deu uma catalisada nisso aí, ela né? acelerou, ela né? acelerou o processo. Só que, mesmo assim, é uma mudança de paradigma, no caso de vocês, que sempre fizeram um negócio ali no presencial, no corpo a corpo. Vamos dizer, né? no raiz, né? Isso aí, o raiz, né? No raiz. No Ford Ka. Isso aí. Ainda bem que tinha ar. Ainda bem que tinha ar. Que tinha ar e pinhão cozido. Ô, Cléria, você trouxe vários elementos legais aí, de coisas que você fez e que deu resultado para você. E também coisas que você fez junto com os seus liderados, que deu resultado, imagino que para eles e para a empresa também, como um todo, né? Teria como você compartilhar com a gente um momento, alguma coisa que você aplicou um conhecimento ou uma habilidade que você estava buscando desenvolver e que aquilo ali deu um resultado, assim? Gente, eu tenho tantos momentos, assim, de ter aplicado que... E tem uns que às vezes a gente não pode nem compartilhar, porque é tão particular, envolve uma pessoa tão específica, né, que teve impacto na vida de algumas pessoas. Mas deixa eu pensar um que a gente possa falar assim. Porque, Paulo, eu acho que um dos meus grandes resultados dentro dos treinamentos da Dale foi pessoas.
Entendeu? Então, quando a gente fala de pessoas, os resultados são muito pontuais, assim, né? Eu tive resultados muito pontuais com fulano, com ciclano, mas eu acho que o meu problema ali estava em não ouvir a pessoa. Aquilo que eu já reportei aqui antes, né? De não ouvir. Então, do mesmo jeito, às vezes eu não ouvia mesmo ali as dores mais internas dos colaboradores, né? Então, teve momentos assim de eu falar, eu vou dispensar esse cidadão, não tem o que fazer com isso aqui mais, sabe? Aí, teve um dia mesmo que eu saí do escritório e falei, olha, amanhã esse cidadão não me escapa, não é possível uma coisa dessa. Eu já falei com ele umas 3, 4 vezes. E daí, no treinamento, foi um módulo ainda lá de gestão de pessoas, de ouvir o que a pessoa queria, sabe? E eu tava a pessoa não queria nem estar naquele setor, entendeu? Ele tinha um propósito totalmente diferente do que aquilo que eu tava forçando. E na hora que eu sentei pra conversar com a pessoa, que ele expôs as necessidades que ele realmente tinha, o que ele tava buscando dentro da empresa, eu cheguei à conclusão que realmente eu tava tomando o tempo dele, ele tava tomando o meu. Porque eu tava querendo forçar uma coisa que na minha cabeça era boa pra ele, mas não era aquilo que ele queria, entendeu? Então, teve vários momentos assim que eu não consegui entender o que a pessoa precisava, porque na minha cabeça, aquilo que eu tava oferecendo era melhor pro futuro. Quem que é eu pra querer dizer o que o futuro da pessoa é melhor? Exato, Sim, exato. sim. É interessante porque essa dúvida ela é muito comum, né? Porque a maioria dos gestores, eles fazem isso realmente, mas não faz por má intenção. Ele faz, olha só, quando ele quer fazer isso, por exemplo, a Clélia estava querendo que a pessoa fizesse e melhorasse em tal área. Não era por mau caratismo dela. Ela queria que a pessoa crescesse, né? Porque ela enxergava uma oportunidade naquele... Exato, naquela pessoa, a pessoa boa. Ela poderia crescer. Mas quando a pessoa não quer, não adianta tu querer por ela. Entende? Então, por melhor que seja para ela aquilo que você conseguiu enxergar, que você visualizou, quando a pessoa não quer, não tem como melhorar. E essa sacada que você teve também foi muito bacana, porque você conseguiu, a partir daí, colocar as pessoas certas nos lugares certos, onde elas queriam estar. Né? Então, ouvir as pessoas, entender, conhecer os valores, foi fundamental para isso. Tanto que tem outras pessoas que estão despontando, estão em outros setores novos lá, né? Sim, mas você sabe, Taiguara, que o que dói mais é o que dói na gente, né? Essa que é a verdade. Disso tudo, o que me doía mais era... Aí eu ligava pro... Cássio chorando. Eu fui falar com fulano, porque eu queria que fulano fizesse isso, fizesse aquilo, e fulano não quer fazer, que não sei o quê. Aí o Cássio faz assim, tá sofrendo por quê, Cléria? É ele que não quer. Só que aí, gente, eu sofria tanto, porque olha que bobeira minha. Tava sofrendo por um negócio que nem é comigo, cara. Se você não quer... Tudo bem, problema seu. Mas não, eu ficava insistindo, sabe? Aquele murro de ponta de faca. Não, mas eu vou insistir mais um pouco porque eu sei que vai ser bom, sabe? Vai ser bom pra ele, vai ser bom pra nós. É um ganha-ganha, entendeu? Uhum. Às vezes a pessoa não quer mesmo. Mas o pior disso, da pessoa não querer, era o que me fazia sofrer lá no fundo, sabe? Porque daí eu bloqueava aquilo. Você não quer também isso, então você não vai ter mais nada, sabe? É 880, né? É 880. Você não quer isso, então você não... Sabe aquela birra? Sim. Que falta de amadurecimento, gente. É verdade. É falta de amadurecimento. E é legal olhar para essas situações e dar risada disso, né? Porque na época era tão dolorido, era tão sofrido realmente. Mas agora eu olho pra trás e falo, cara, meu Deus! Como eu era burro. Mas é aquilo que eu falei lá atrás, Taiguara. Você fica tão fechado no seu mundinho perfeito, sim, que você acha que aquilo ali tá certo, que você que tá fazendo certo mesmo e que não tem outra forma, sabe? De ser feito diferente, de ser feito melhor. E você vai repetindo aquilo dali. Porque eu repeti isso, rapaz, eu nem sei quantas vezes esse sofrimento, entendeu? Sim. Porque e essas são as dores do crescimento. Exatamente, né? Exatamente. Todo mundo que começa um negócio, menor que seja, e ele cresce de 2 pessoas para 5, de 5 para 10, para 20, essas são as dores do crescimento, né? A gente é Superman, né? É isso. Clark Kent de dia e Superman de noite, né? Normalmente é assim o empreendedor, né? Mas a hora que você entende que o seu tempo é limitado, ele é escasso e você precisa fazer com que as pessoas façam igual você ou até melhor que você, o desafio muda, né? Com certeza. Isso deu tão certo
funcionou tão bem essa parte de você permitir que as pessoas fizessem algo, fizessem diferente, porque hoje a Cléria, a empresa é sediada aqui em Dourados, mas o maior faturamento não vem daqui, né, Cléria? Não, vem a do Cléria Mato Grosso. No Mato Grosso, o Brasil inteiro, entende? Então ela conseguiu fazer, cara, manter a empresa aqui, o coração da empresa aqui, mas expandir de tal maneira e conseguir acompanhar isso que hoje é o Brasil inteiro que tu atende, né? Sim, e daí você acha que você consegue fazer isso sem delegar? Exato. Não consegue, jamais. Você nunca ia conseguir crescer. A pessoa tá achando que é Deus, que pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, não existe. Mas é aquele apego de, se eu não fizer, não será bem feito, né? E daí é falta de realmente confiar na sua equipe, sabe? Saber que você treinou a sua equipe e que você pode delegar. Mas isso também é insegurança do gestor, né? Porque às vezes você fala, não, será que tá certo? Será que vai dar conta? Ele vai dar conta? Não vai. Mas se der isso aqui errado, meu Deus, ele não vai conseguir resolver esse negócio. Treina a pessoa e deixa a pessoa ir lá fazer. Se ela der errado, você vai lá e ajuda a consertar. Mas eu não tinha essa coragem, entendeu? Uhum. E era um fator limitante, com certeza, claro, né? De crescimento. Não tinha o que fazer. Claro. Legal. Fala um pouquinho da área de atuação tua, Mato Grosso, Goiás, como é que é essa atuação? Na verdade, a gente só não tá atuando no Ceará, porque estava proibida a aviação agrícola, infelizmente. Agora voltou os drones, então possivelmente teremos atuação novamente no Ceará. Mas em todos os outros estados, agora tá abrindo um pouco mais lá para cima, Rondônia, Tocantins, Acre, Amazônia. Praticamente já atendemos em todos os estados, né? Que legal. Ou na parte de cursos e treinamentos, ou na parte de calibração, de tecnologia de aplicação. Estamos expandindo o Paraguai agora, né? Estamos internacional agora ali naquela... Paraguai é tecnologia de aplicação, né? Constituímos empresa lá no Paraguai agora. Esse ano começamos a atuar lá. Com a entrada das outras empresas, a parte da VGR, contabilidade, né? Com o Wagner, que inclusive nasceu lá no treinamento. Na verdade, primeiro eu contratei o Wagner para ser nosso contador e depois nasceu a sociedade. Então, o Wagner tá atuando no Mato Grosso fortemente, tanto que sediamos a empresa lá. A ELS, assessoria jurídica ali da parte de recursos humanos também, que nasceu dentro da Dale Carnegie, também está no Mato Grosso. Mais de 50% do nosso investimento e faturamento vem do Mato Grosso, ali daquela região Mato Grosso, Goiás. Os outros estados também são expressivos. Bahia é muito bom também o mercado para aviação agrícola. E vamos sentir como que vai ser o Paraguai, né? A previsão agora desse próximo mês, julho, nós vamos participar em Buenos Aires, do Congresso do Mercosul, da aviação agrícola, já com previsões de alguns trabalhos na parte de tecnologia de aplicação lá. O ano passado fomos, no final do ano, para os Estados Unidos, já em busca de novas tecnologias, porque os Estados Unidos tem a maior frota de aviões agrícolas do mundo, né? O Brasil está em segundo lugar, então o que tem de tecnologia acaba vindo muito dos Estados Unidos. É importante abrir esse link, né? É importante ter esse link, abrir essa... Quando estamos falando de tecnologia, né? De inovação, então... Exato. É isso. A aviação agrícola, em regra geral, ela ainda tende a crescer muito, né, Cléria? Porque, assim, ainda existe coisas como isso que aconteceu lá no Ceará, né? Das pessoas, do governo, enfim, querer não deixar, né? Mas, como você comentou lá no início, é uma das formas de você aplicar muito mais sustentável, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu fiz agronomia, né? Faz muito tempo, que hoje o melhor solo para se trabalhar é o carpete, né? A gente, quando tinha aula de pulverização e tudo mais, a gente sempre falou, cara, a aviação agrícola é aquela que usa menor quantidade de cauda, né? Você faz mais área num período e tudo mais, né? Então, assim, por que não cresce mais rápido? Na verdade, o Brasil, ele tem a regulamentação mais rígida do mundo. Né? Quando se trata de aviação agrícola, o Brasil está na frente de todos os países. Todos. É a regulamentação mais rígida. Pra você ter noção, o Brasil é o primeiro país que tem regulamentação específica para drone. Olha aí. E a gente já vê a China, os Estados Unidos, outros países operando drone há muito mais tempo que a gente, né? Então, pra você ter noção, o Brasil, a gente responde ali Ministério da Agricultura, IBAMA, Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, CREA, Defesa Agropecuária Estadual, os órgãos ambientais dos estados. Então, é muita coisa, né? A gente trabalha ali mais ou menos com uns 12 órgãos. Isso é um entrave para o crescimento, né? Com certeza, burocracia. A burocracia é um entrave, né? Por mais que a ANAC venha aí trabalhando na
na autorregulação, Ministério da Agricultura, mas a gente está falando de uma legislação de 1969 que está vigente ainda, né? Sim. Nem contempla as tecnologias que a gente tem hoje. Então, 1969 fazia sentido a gente ter uma regulação tão rígida? Talvez. Fazia, porque a gente não tinha as tecnologias que tem hoje. Temos DGPS, temos inteligência artificial, análise de deriva. A gente tem equipamento pra tudo hoje, né? E até os defensivos, eles eram mais tóxicos naquela época, né? Pois. Hoje, a né? tendência é que eles sejam cada vez menos tóxicos, né? Então, tem aí vários estudos que mostram o impacto na segurança alimentar do Brasil e do mundo em relação à restrição da aviação agrícola. Então, quando você vê lá uma aeronave pulverizando, você pensa... Ali tem um piloto com mais de 400 horas de voo que foi treinado para fazer aquilo. Tem um engenheiro agrônomo com um curso específico do Ministério da Agricultura. Tem mais um técnico agrícola com um curso de executor em aviação agrícola, né? Tem mais uma pessoa coordenando essa operação. Tem vários órgãos por trás. É feito análise de risco, de segurança de voo, de área de aplicação. Tem distâncias mínimas para ser cumprida. Tem receita agronômica. Então, tem todo um aparato, né? Que te dá uma segurança naquela operação, né? Então, quando a gente fala de aviação agrícola, eu realmente defendo porque eu conheço a fundo e eu sei que é um dos meios de tecnologia de aplicação mais sustentáveis que existem. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir tratar a lavoura de forma manual com a extensão de área que o Brasil produz. Está fora da nossa realidade. Esquece. Não tem como, não tem como. Bom, indo pros finalmente aqui, Clério, a sua história é muito, muito legal, porque a gente viu uma empresa crescer, né? Nascer do zero praticamente, e hoje atendendo o Brasil inteiro e tudo mais. E Paraguai. E Paraguai, exatamente. E Paraguai. E não sabemos onde vai estar no futuro, né? É só Paraguai? Não. De repente tá em outros países aí também, né? Mas até para quem tá ouvindo a gente ou assistindo aqui, ao longo desses anos à frente da empresa, né, se autodesenvolvendo, desenvolvendo as pessoas que estavam ao seu redor também. Qual que é a lição que você pode deixar para quem está nos ouvindo aqui agora e que está nessa jornada também? Olha, eu acho que conciliar a vida profissional com a família. Isso foi uma das minhas grandes dores, porque no crescimento da empresa eu sofria demais, assim, com a ausência de ficar longe do meu filho. E as coisas foram ajustando que hoje eu fico meio período com ele pela manhã. Mas foram anos ali para conseguir chegar nisso. Mas isso não teria acontecido se eu não tivesse tomado as decisões que tomei lá atrás, de delegar, de buscar me capacitar mais. Quanto mais capacitado você está, em menos tempo você faz as coisas. E te sobra mais tempo. O que a gente tem de mais valioso? Para mim é o tempo, não tem outra coisa. Você precisa de tempo para ganhar dinheiro, você precisa de tempo para cuidar da saúde, você precisa de tempo para estar com a família. Então, o que eu poderia deixar para as pessoas? O que você pode otimizar no seu tempo? O que eu posso fazer melhor e em menos tempo para que me sobre tempo para fazer as coisas que realmente me dão prazer? Então, é esse ajuste na vida que não é fácil de fazer. Não é de um dia pro outro, eu vou acordar amanhã, já não vou trabalhar mais de manhã, porque a Cléria falou lá que eu preciso ter tempo para conciliar a família. Não é. Eu preciso ter tempo para conciliar a família, mas desde que eu já consiga, né, manter. Exatamente. Manter a família, né? Ficar todo mundo em casa de manhã passando fome, não tem como. Clério, muito bom tu pontuar isso, porque muita gente quer ter tempo antes de realmente poder ter tempo. Então, você tem tempo hoje com o Sebastian pela manhã porque você fez o que precisava ser feito, entende? Então você fez, você se capacitou, você se especializou, você treinou pessoas, você delegou. Então você cumpriu as etapas para que você ganhasse todo o seu tempo de volta. Então agora você tem as suas manhãs, você adquiriu o direito de passar as manhãs com o Sebastian, entende? Então, cara, isso é fantástico. Mas isso também só é possível, cara, dentro de várias qualidades que eu enxergo na Cléria ao longo do tempo que a gente convive. A velocidade em que ela aplica as coisas é fantástica. Então ela não resiste. Então teve uma sacada, por exemplo, ela até briga com isso, mas esse tempo é muito rápido, porque ela briga com aquilo, vou para online, não vou, não quero e resiste.
pá, foi. Mas a hora que ela vai, meu amigo, ela vai de cabeça. Então, e essa tomada de decisão, implementação rápida das decisões que você toma, fez com que a tua empresa crescesse tanto em tão pouco tempo. Então, só um adendo falar do Wagner, ela falou do Wagner, o Wagner, que é da VGR, é um grande amigo meu. Não sei se você sabe, Clélia, mas o Wagner, ele é meu contador desde 2003. Nossa! Desde a primeira empresa que eu tinha lá em Campo Grande, em 2003. Cara, é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos, jogava bola junto, né? E quando ele veio para fazer o treinamento também, é muito legal. Acho que nós vamos fazer um episódio com ele. Muito legal. Um cliente dele indicou ele para o treinamento, o cliente dele, ele fazia contabilidade de uma indústria e o dono da indústria indicou, falou, não, você tem que fazer um treinamento. Pegou e passou o contato, pô, mas é o Taiguara? Muito legal isso, cara. E hoje ele tá, o Wagner hoje também tá Dourados, Cuiabá, São Campo Paulo, Grande, Cuiabá e agora Sorriso. E Sorriso também, cara. Então, E Campo Grande, né? Campo Grande, Fátima do Sul. Fátima do Sul. Tem várias. Tem muitas histórias. E também é legal que se ele contar também foi dentro da Dale Carnegie esse crescimento. A tomada de decisão, mudar o foco. Cara, muito, muito bacana. Muito bacana ver pessoas boas que a gente gosta estando junto aí também, crescendo junto. E esse é talvez não, né? Com certeza, um grande diferencial, porque nesses locais, como você comentou lá no início, né? Todo mundo tá com mais ou menos o mesmo objetivo, todo mundo tá entregue, né? Acho que estar numa sala, né, se propondo a fazer aquilo é estar entregue, né? Acho que até o Luciano comentou isso. Quando eu decidi fazer, eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou lá, vou me dedicar, aberto a aprender todas as coisas, né? Então esse é um ponto, assim, da velocidade, como o Taiguara comentou, né? Me deu uma ideia aqui, eu vou lá e executo e o negócio dá certo. Essa questão da velocidade é o negócio de colocar o prazo, né? Quando você vai fazer isso? Mas eu nem acabei de pensar quando. Como assim, quando? Tipo aquele negócio. Daqui 2 minutinhos, né? De pé. Daqui a pouquinho bem rápido. Daqui a pouquinho bem rápido. Aí você começa a pegar o mesmo ritmo. Claro, muito bom. Claro, muito obrigado, viu, por você ter dedicado aí um tempo do seu dia. Eu sei que é corrido, né? Amanhã você passou com o seu filho, com certeza. E à tarde aqui passou com a gente, batendo esse papo. Tenho certeza que quem ouviu aqui ou quem tá assistindo tirou muitos ensinamentos legais, bacanas aí da sua trajetória. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito gratificante falar e sempre que eu posso falar da aviação agrícola, né? Porque já perceberam que eu sou apaixonada, né? Brilho os olhos, né? Eu gosto muito de falar e compartilhar. E eu gosto muito de compartilhar sobre a Dale Carnegie. Sempre que eu tô em uma roda de amigo, eu tô sempre indicando alguém. Às vezes eu vejo alguém que tá precisando. Agora mesmo acabei de receber a notícia de uma amiga que acabou de abrir a empresa dela, a Thay. Acabou de me mandar a chave. Cléria, amiga, que é o resultado do treinamento da tomada de decisão. Porque quando você pode oferecer alguma coisa que é bom, que pode fazer alguma pessoa crescer, melhorar alguma coisa, você não pode guardar só pra você, né? Você tem que compartilhar. Então, quero agradecer, né? Mais uma vez, muito obrigada. Se puder já aproveitar e convidar todos para o Congresso da Aviação Agrícola, né? Do dia 19 até o dia 21, em Santo Antônio de Levergé, próximo a Cuiabá. Tá? De agosto, né? De agosto, perdão. De agosto, próximo a Cuiabá. E convidar também as mulheres que trabalham na aviação agrícola para fazer parte da AMAG, que é a Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, a qual eu estou como presidente agora, nesse mandato, né? Para poder realmente unir as pessoas e compartilhar um pouco mais sobre a aviação agrícola. Isso aí. Ótimo. Muito obrigado, Clélia. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Sabe que é muito bom falar contigo. Sempre que a gente bate o papo, é muito enriquecedor. E com certeza as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, com certeza vão ter sacadas, insights fantásticos baseados na pessoa que você é. Então, e vamos trazer esse congresso para Dourados 2027, hein? É verdade, né? Meu sonho fazer o congresso do Mato Grosso do Sul. É legal. Nesse ponto que você comentou ali atrás, né, Cléria, que assim, quando você... Eu tenho um amigo que fala o seguinte, né? Quando você troca pão, né? Eu te dou um pão, você me dá o seu pão, cada um fica com um pão, né? Mas quando a gente vem aqui e troca ideia, cada um sai com pelo menos 2 ideias. É bem isso, né? Então, e nos cursos é mais ou menos assim, né, cara? É isso aí. Todo mundo te dá a ideia ali que você fala, putz, isso aqui eu posso usar no meu negócio, né, cara? Muito bom. E pra você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui com a gente, tenho certeza que você viu o valor em toda essa conversa que a gente teve aqui, eu, o Taiguara e a Cléria. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo
o podcast ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente está em todos os agregadores e também acompanha os episódios no YouTube, cara. Esses episódios estão sendo gravados em vídeo também. Então lá nas redes sociais vão ter os nossos cortes e as coisas todas vão estar por lá, tá? Legal. E esse episódio aqui, ele chegou até você por causa da Dale Carnegie Training, cara. Se você tá buscando melhorar o seu desempenho pessoal, profissional, tem certeza que se você fizer um dos treinamentos da Dale Carnegie, eu sou prova disso, eu gosto e indico sempre. E estar fazendo esse episódio, esse podcast aqui pra mim é uma honra, porque mudou muito também a minha forma de enxergar as coisas. Então, utilizando essas técnicas, cara, que estão validadas há mais de 100 anos, há muito tempo esse negócio tá sendo feito, velho. O Dale já deu a letra pra gente há muito tempo, tá certo? Então, pra saber mais sobre a Dale, só buscar por @Dale Carnegie Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, ou acessar o site também, o www.dalecarnegiebrasil.com, tá certo? Cléria, Taiguara, muito obrigado pela recepção aqui, né? E por você ter compartilhado essa história com a gente. Eu sempre finalizo os episódios aqui do AgroResenha com a frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado, viu?